Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula dessa semana de artes, com o tema de um game é feito de quê? Muito bem. Aí você pode estar pensando, William, videogame com arte? Sim, videogame é, sim, em muitos países, considerado a oitava forma de arte. A oitava arte. Por quê? Porque ele engloba tudo: visual, musical, dança, movimento, e ele dá a ideia de e ele é imersivo, ou seja, envolvente, que nos faz mergulhar na realidade proposta. Então, o videogame, por ele englobar vários outros estilos de arte, como fotografia, cinema, música, movimento corporal, pintura, etc., ele também é considerado uma arte. E uma arte um tanto quanto cara, né? Ultimamente pelo preço dos consoles. Mas vamos ver, ó. Um game é feito de quê? Quem é que nunca jogou um game? Muitos especialistas se perguntam se esses jogos eletrônicos podem ser considerados ou não uma forma de arte. Mas o fato é que esses jogos utilizam muitas modalidades artísticas em sua elaboração, tais como o desenho, a escultura, a atuação, a arquitetura, a animação e a música. Além disso, uma característica marcante dos jogos é que eles nos oferecem experiências imersivas, pois são baseados na interação entre o jogador e o jogo, o que torna o videogame bem diferente, por exemplo, de um filme, onde você não pode fazer determinadas escolhas, e no videogame você pode. E dentro dos jogos existe uma expressão chamada sandbox, que é caixa de areia, né? Por quê? Sabe aquela caixa de areia que a gente vê em desenho e filme, onde a criança brinca e pode fazer o que quiser dentro dessa caixa de areia? Então, jogos com a temática sandbox são jogos onde você é livre para fazer o que bem entender no jogo. Você não precisa seguir uma história ou coisa do tipo como em Super Mario, onde você tem que salvar a princesa. Não, você pode fazer o que você quiser. A maioria desses jogos sandbox são jogos MMORPG, que é o que? Massive Multiplayer Online Roleplay Game. São jogos onde suas escolhas afetam o mundo de alguma forma. Por exemplo, tem jogos onde você pode evoluir um personagem viajando pelo mundo, lutando contra monstros e fazendo missões. Ou, se você não quiser isso, você pode evoluir um personagem simplesmente coletando itens, fabricando armas e abrindo uma loja para vender coisas para outros jogadores. Então, essa ideia de imersão é porque lhe dá essa maior capacidade de interação e de escolhas. Para chegar a esse resultado complexo, repleto de elementos artísticos, muitos profissionais são envolvidos na criação de um game, de um jogo, né? Vamos falar em português. E vamos conhecer alguns, né? O primeiro, game designer. Para representar um ambiente de jogo que se passa em uma época e lugar específico, a sua criação deve ter elementos visuais coerentes. O game designer é o profissional que cria e desenvolve essa etapa. Ele planeja, aplica cores, texturas, compõe cenário, arquitetura e utiliza diversas técnicas de desenho e ilustração. Ou seja, se eu quero fazer um jogo de estilo futurista, eu não vou colocar umas galera andando de carroça, a não ser que seja uma carroça super futurista cyberpunk com cavalos robôs. Então, o game designer ele vai trabalhar exatamente essa parte de criar o ambiente e as coisas que vão estar no jogo. Ou seja, eu quero um jogo medieval, ele vai ter características medieval. Eu quero um jogo de tiro, características voltadas para esse tiro. Um jogo interessante que, se vocês tiverem acesso, se não me engano, tem versões até online, é o Spore, onde você meio que consegue controlar um bichinho e a evolução dele.
Ou seja, os game designers eles trabalham criando essas representações. E tem até o pessoal que criou o Spore, ele pegou e deixou vários modelos de jogos ou programas desenvolvidos por eles que serviram, que foram sendo usados de base para a criação do jogo. Um jogo ele não é feito de um dia para outro. Ele é feito às vezes demorando anos e anos para ser feito. E tudo começa com o game designer. Aí vem o level designer. Para o jogador, o objetivo de um game pode ser alcançado por meio de uma série de missões ou fases, ou ter um caráter exploratório, mundo aberto. Essas maneiras de jogar são programadas por esse profissional, que elabora o roteiro que o jogador vai seguir. Ou seja, ele cria o contexto do jogo, seu enredo, imagina como serão os personagens e como o ambiente vai funcionar. Ou seja, é ele que cria todo o seu método de jogo. Se ele é por fase, se ele vai ser mundo aberto, por exemplo. Minecraft é um mundo aberto. Você tem objetivos no jogo? Tem, que é derrotar o Nether Dragon. Ir para o Nether e derrotar o Nether Dragon. Só que além disso, tem muitas e muitas outras coisas que você pode fazer. Ou seja, ele é um jogo de mundo aberto. Tem a dificuldade? Tem. Mas ela não é desenvolvida em fases. Já outros jogos são por fases, como por exemplo Sonic, Super Mario, Contra, que é considerado um dos jogos mais difíceis que existem. Um exemplo aqui. Daqui um videozinho, eu vou colocar vou colocar só um pouquinho de tempo, que é a primeira fase. Isso é só a primeira fase que vocês vão ver. E a certa dificuldade. Incluindo que esse daqui é um cara que não morreu no jogo. Então vocês podem achar que é fácil, mas Contra é um dos jogos mais difíceis que existe. Está sem áudio para não ter risco de copyright. Vamos lá, mas observe a quantidade de tiros. Muito bem, pouco tempo para não ter risco de copyright. Mas isso aqui é um jogo Contra. O Contra é de 1970 e pouco. Ou seja, ele tinha esse estilo aqui. É de fase e é considerado um dos jogos mais difíceis que tem. Vamos ver aqui, Contra. Death. Uma compilação de mortes no Contra. Muito bem. Ele é um jogo bastante frenético, mas como não tem som, acaba perdendo um pouco desse frenesi. Por quê? Porque o som ele é muito importante no decorrer do jogo. É aí que entra o sound designer. O sound designer é um game. Em um jogo, os efeitos e trilhas sonoras se integram com o ambiente e intensificam as emoções de quem joga. Esse profissional cria e grava os efeitos sonoros de determinadas situações, como quando se pisa em folhas ou de um carro em movimento. Para isso, pode-se usar instrumentos adicionais ou até mesmo experimentar sons com objetos do dia a dia. As músicas algumas vezes são especialmente desenvolvidas para o jogo, por meio de parcerias com grupos musicais. Para vocês terem uma ideia, as músicas da série Final Fantasy são tocadas por uma orquestra, uma das maiores orquestras do Japão. São eles que tocam as músicas que tem no jogo da série Final Fantasy, que é uma série muito famosa e muito conhecida, e muito bonita de se jogar.
E toda a parte musical é de grande importância. Vocês viram que, como eu estou deixando sem áudio, acaba se perdendo um pouco da graça do jogo em si. Outra coisa interessante, nós vimos ali, né, a parte de um Contra, que é um jogo bem antigo. Agora eu vou dar um exemplo aqui de um jogo mais atual, Cyberpunk 2077, que vai ser lançado, se eu não me engano, ano que vem. Veja um pouco de como ele está e faça um comparativo com o Contra, para vocês entenderem como evoluiu o, os jogos em si. Deu problema? Vamos pular um pouco. Aqui é a parte de escolha do personagem, entre outras coisas. Mas viram aí a diferença gráfica entre o primeiro Contra, que é o primeiro que a gente viu, e o segundo, Cyberpunk 2077? Ou seja, isso mostra a evolução da arte de se criar jogos. Quando dizemos que a arte se apropria de um game, significa que o artista deve conhecer as linguagens que formam esses jogos eletrônicos, ou seja, para realizar seu trabalho, o artista manipula e revoluciona as técnicas desses jogos eletrônicos, propondo novos questionamentos no sentido estético e visual, e questionando o caráter interativo, maneira que o game responde às escolhas do jogador. Para vocês terem uma ideia, essa ideia de o quanto que influencia a escolha de jogador, tem jogos em que, dependendo de como você finaliza ele, vai alterar como o novo jogo desse mesmo tema, digamos assim, o segundo jogo dessa linha, vai agir com as suas escolhas. Um exemplo, existem jogos em que se você impede que determinados personagens morram no jogo, no nível, digamos assim, no jogo 1, quando você vai jogar no jogo 2, eles estão lá. Mas se você deixar esse personagem morrer no jogo 1, no jogo 2 ele não aparece. Ou seja, essa ideia de interação, onde suas escolhas afetam o mundo do jogo. O crescente desenvolvimento dessas novas tecnologias levará à criação do que chamamos de realidade virtual. Ela dá espaço a um ambiente imersivo, exigindo até mesmo o uso de óculos de realidade virtual, que é esses óculos de realidade aumentada, né? Com eles, adentramos uma simulação de mundo paralelo, que segue os movimentos da cabeça e do corpo do jogador. É possível mudar os ângulos da câmera, interromper a narrativa, vivenciar situações e explorar o visual, apresentando a realidade virtual, estatilhando o futuro de obras de arte, animações e filmes. Vou dar um exemplo de onde fala desse negócio de realidade virtual, o futuro dela. Assistam o filme Jogador Número 1. É um filme incrível que mostra exatamente essa ideia de realidade virtual. Muito bem. Continuando, né, temos a nossa atividade aqui, que é a página 108. E vemos aqui a parte de tecnologia que anima. A animação é uma técnica visual que surgiu no século XIX. Nessa época, pequenos dispositivos ópticos apresentavam truques que criavam a ilusão de movimento, dando vida a desenhos animados. Em pouco tempo, começaram a surgir filmes de animação,
que contavam histórias. Eles eram feitos em um processo utilizado ainda hoje, o quadro a quadro. Nesse procedimento, a animação é originada de uma série de desenhos produzidos um a um. Quando exibidos em sequência, em um intervalo de tempo muito curto, eles criam a ilusão de movimento contínuo, que vocês podem fazer, como fazendo um movimento de bonequinho pulando e descendo numa parte dos cadernos de vocês. E conforme você vai passando as folhas bem rápido, dá a ideia de que o boneco está se movimentando. Essa ideia de quadro a quadro é usada quase até hoje nas animações, principalmente nas animações clássicas, ou seja, aquelas que não são em 3D. Com o surgimento de novas tecnologias, a animação passou a ser produzida com muitos outros recursos. Programas de computador possibilitaram que os animadores criassem obras visualmente mais realistas e complexas, inclusive com a sensação de 3 dimensões. Outras tecnologias, como o Motion Capture, introduziram o trabalho do ator na animação. No Motion Capture, uma câmera especial capta os movimentos dos atores e os transfere para o computador, onde ganha a forma final digitalmente. Está aqui um exemplo disso aqui, que é a captura de movimento facial para The Last of Us. A câmera, ela reconhece cada pontinho no rosto da atriz e o movimento que a atriz faz com o rosto, o computador vai simular no rosto do personagem do jogo virtual, como a gente vai ver aqui um pouquinho. Muito bem. Vimos aí, que o computador reconhece cada movimento do rosto e vai colocando no personagem. Isso permite que o artista fale. Isso não é usado só em jogos, mas também em todo tipo de animação, como por exemplo em Senhor dos Anéis. O Gollum, ele é todas as expressões dele foram feitas nesse tipo de captura. Naquele filme Avatar, que tem os navios, aqueles bichão grande azul, mesmo esquema. Uma câmera captava os movimentos do rosto de cada ator e a partir daí faziam-se os movimentos das criaturas. Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Não se esqueçam que a página 108 é a agenda. Também não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo, que isso está contando como chamado e muitos de vocês estão esquecendo. Muito bem, com isso a gente termina a nossa aula. Bons estudos, tchau!